Fala galera, mais uma questão do nosso simulado, beleza? Essa questão é a questão de agropecuária do Brasil. Aqui eu tenho a competência de área 4, que trabalha técnicas e tecnologias, e aqui eu tenho a habilidade número 19. Essa habilidade fala justamente das transformações no espaço urbano e no espaço rural. No caso dessa, estamos tratando de agricultura, agropecuária, esse é o conteúdo, então nós temos transformações no espaço rural, beleza? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma árvore, né, meio árvore, meio humano, ok? Atacando, né, transgênicos e máquinas, agrotóxicos, beleza? E observe que vamos colocar assim, no macacão, né, na jardineira, como costumam chamar, nós temos agroecologia, né? Então nós temos uma agricultura, ok? Menos voltada para o quê? Para o uso de insumos químicos, tá bom? Como é o caso, por exemplo, da famosa agricultura orgânica. A charge denuncia que... O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um embate, tá certo? Um embate entre a agroecologia e o uso de insumos, como, por exemplo, o agrotóxico, a semente transgênica e o grande maquinário, o desmatamento, né? Então, aqui eu tenho a busca principalmente pela sustentabilidade, beleza? Sustentabilidade. Então vamos lá, bora ver o que a questão quer. Sustentabilidade. Lembrando, gente, que a agroecologia ela é desenvolvida pela chamada agricultura familiar, tá bom? Letra A. É a maior geradora de conflitos nas terras do país, concentrados principalmente na Amazônia. Quando a gente fala dos conflitos por terra, estamos falando aí das novas fronteiras agrícolas avançando em terras indígenas, estamos falando da ação de grileiros, estamos falando da ação de garimpeiros, ok? No combate, por exemplo, com índios e suas terras, a presença muitas vezes de poceiros, de movimentos de trabalhadores rurais sem terra, mas a agricultura familiar não seria geradora desses grandes conflitos, beleza? Vamos lá. A charge denuncia que a agricultura familiar praticada é violenta. Não, gente, a agricultura familiar é violenta de maneira nenhuma. Ela é a grande responsável por abastecer os grandes centros urbanos, perfeito? Não tem nada a ver com a questão. Letra C. A agricultura familiar não apresenta sinais de crescimento no país, muito pelo contrário, viu? Não apresenta sim. Nos últimos anos ela vem em crescimento. Tá bom? O setor primário do Brasil apresentou um forte crescimento, inclusive nesses 2 últimos anos, né? E na pandemia mostrou, lógico, que o grande destaque se faz para a agricultura comercial. Mas a agricultura comercial abastece as grandes indústrias nacionais e internacionais. A agricultura familiar ela acaba abastecendo o consumo nacional, principalmente, beleza? Então, você passando mais tempo em casa e consumindo mais alimentos, naturalmente, a agricultura, seja ela familiar ou comercial, cresceu demais. Letra D. Resistirá por pouco tempo. Quem? A agricultura familiar. Pois só há produção agrícola com o uso de insumos químicos. Não, você tem a agricultura orgânica, tá bom? Letra E. Cresceu nos últimos anos, porém, ainda sofre com uma política agrícola comercial insustentável, né? Por exemplo, quando você tem as grandes lavouras de soja, as grandes lavouras de milho, precisamos abrir espaços de desmatamento para que essa plantação seja assegurada, o uso de agrotóxicos, né? Consumo muito grande de água, justamente para irrigação. Então essas ações sim são insustentáveis, beleza? Então a alternativa letra A é o que a charge denuncia. Valeu!